os corpos tombados no mato, as casas dos homens destruídas na voragem do fogo incendiário, as vias queimadas, erguem coro insólito de justiça, clamando vingança. Olá, bem-vindos à primeira edição do vosso programa Tarde do Sobô de 2014. Antes de mais, queremos agradecer a você que nos acompanhou no ano de 2013, dizer que é você que faz o nosso sorriso. Maximino, mais um ano de muito trabalho, tentando sempre agradar aos nossos telespectadores. Pois, é um ano em que prevemos grandes vitórias, porque acreditamos no potencial dos nossos telespectadores e também acreditamos no potencial da nossa televisão, e nós vamos assim, e como já fizeste referência, agradecer os telespectadores que nos acompanharam ao longo do ano 2013 e também este ano 2014, que é o ano 7, pretendemos também conquistar os corações dos nossos telespectadores com algumas alterações que vamos a miúdo introduzir no nosso programa. Pois, Max, o ano 7 significa que é o ano da perfeição. Exatamente, é o ano da perfeição. Esperemos que todos nós, em todos os setores do país, possamos, pouco a pouco, atingir a perfeição. Pois, vamos restaurar São Tomé e Príncipe, com a ajuda de Deus, Max. Exatamente, é preciso acreditar em Deus e acredito que o Santo São Tomé e o Santo Santo António estarão connosco. Pois, vamos, como disse Maximino, ter novos espaços no programa Tarde ao Sobô. Vamos ter entrevistas de rua, reportagens, rubricas como saúde e bem-estar, consultório jurídico, também postal da ilha. Maximino, também vamos continuar a ter o espaço Moda e Beleza. E vamos ter o espaço São Tomé, um São Tomé um tanto quanto renovado. Exatamente. Muita coisa boa, muita né? Muita coisa. E aqui queremos referir, no tocante a postal de ilha, o facto de São Tomé e Príncipe estar na lista dos 10 maiores destinos do mundo em 2014, iremos, ao longo do programa, mostrar as belezas do nosso país, nas suas múltiplas vertentes, quer do ponto de vista da cultura, da gastronomia, da beleza paisagística do nosso país, enfim, tudo quanto é positivo para São Tomé e Príncipe. Dizer também que vamos ter o espaço Costumes de São Tomé e Príncipe. Exatamente, é mesmo isto. Pois, hoje no nosso programa, comecei assim um tanto quanto poeta. Exato, posso dizer poetisa, né? Exatamente, começaste com um excerto do poema de Dona Alda do Espírito Santo, a nossa poetisa, a malograda. De facto, isto releva para uma abordagem sobre o 3 de Fevereiro. O 3 de Fevereiro, que é considerado o marco da nossa luta de libertação. Pois, e nesta edição vamos dedicar a edição toda ela aos nossos mártires da liberdade, a este 3 de fevereiro, em que os nossos avós, bisavós sofreram bastante para hoje sermos livres e independentes. Maximino, o programa hoje promete. Promete bastante, esperemos que não saiam daí e que estejam connosco ao longo dos próximos minutos. Tal como fizemos referência no início do programa, vamos falar hoje de 3 de fevereiro. Como dissemos, é o marco de resistência também da nossa luta de libertação. E a propósito, convidamos o historiador e o diretor do nosso Museu Nacional, Ernesto Lima, que por sinal também passou nas lides jornalísticas, porque em tempo trabalhou na Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. É com ele que vamos conversar nos próximos minutos sobre
3 de Fevereiro. Ernesto Lima, então bem-vindo ao programa Tarde do Assobal. Obrigado, boa noite Max, boa noite Isa. Então, enquanto historiador e também docente, diretor do Museu Nacional, como é que visualiza o 3 de Fevereiro no atual contexto da nossa história? O acontecimento 3 de Fevereiro continua a marcar a história do homem santomense. Na medida que, a nossa luta pela emancipação, isto é, a luta pela independência, começa justamente a partir dos acontecimentos de 3 de Fevereiro. Isto é, a consciencialização do homem santomense para uma luta cerrada, unida, começa a partir da lei, a partir das atrocidades geradas com o 3 de Fevereiro, isto é, com o massacre, chamado massacre de Batepá. Justamente, por falar em massacre, há várias teses, mas centremos nas duas. Há quem defenda que terá sido massacre, mas outros também defendem que terá sido uma guerra. Enquanto historiador, quer, portanto, explicar aos nossos telespectadores, foi massacre ou uma guerra? Eu defendo o massacre. Na medida que, nós estamos a falar dos acontecimentos de 1953 e nós já vivemos várias guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre muitas outras guerras, né? Foi um grupo armado, de armas de fogo, contra um grupo empunhado de katanas, zagaias. Portanto, para mim foi mais um massacre do que uma guerra. Mas quem defende a guerra, porque nós estamos a falar do século XIX. E século XIX, o mundo já havia vivido várias guerras. A guerra processa-se entre duas forças fortemente armadas. O que aconteceu? Um grupo armado e um grupo armado de armas chamadas armas brancas, né? Que a dada altura também foi proibida a venda nas lojas comerciais, foi proibida a venda de faca, de manchim, logo. Quer dizer que a parte nativa não estava preparada, não tinha armas para a guerra. Então, quando diz que a dada altura foi proibido a venda de armas brancas, consideradas as armas brancas, vimos também na história que o massacre deveu-se à conspiração comunista. No entanto, com aquilo que acabou de ser, que a dada altura houve a proibição de vendas de armas, não será que o governador já previa o massacre? A conspiração comunista é no entender do governador Carlos Sousa Gurgulho. Porque a questão começa com a introdução da escultura de exportação. Aí começa a questão. Porque com a introdução da escultura de exportação do século XIX, isto é, café e cacau, o problema que se impõe logo de seguida é a problemática de mão de obra. A questão começa ali. Então, logo, os roceiros que vieram depararam logo com o problema de mão de obra e desbravamento da floresta. Então, a questão, como as ilhas havia já algumas suas inteligentes, então o governador entendeu que seria uma conspiração comunista, porque nós estamos a falar em 1953, onde o socialismo estava na sua fase de expansão. Logo, o governador entendeu que seria mais uma... Ernesto Lima, significa, portanto, que os roceiros se apoiam ao desbravamento ou à desflorestação, ou se quisermos também, não estavam de acordo com determinadas práticas que naquela altura, portanto, existiam do ponto de vista do trabalho? Porque isso faz-me recordar aqui. Porque com a introdução da escultura de exportação, tinha-se que fazer contrato com o Calabá para recrutamento de mão de obra, a sociedade mercantil. Logo, se não vejamos, essa questão do trabalho agrícola fez com que o cacau saído de Santo Tomé fosse considerado cacau escravo. Isso quer dizer que nas roças, apesar da abolição da escravatura que aconteceu com a Lei 29 de abril de 1875, nas roças continuava os atos da escravatura. Portanto,
O problema que acontece é que os negros, os libertos, os nativos, recusaram em trabalhar nas roças ou nos trabalhos agrícolas. Portanto, tinha-se que recorrer à mão de obra expatriada. Normalmente os angolanos e os moçambicanos. Podemos entender então que o massacre deveu-se mais a uma raiva do governador e tentou pegar, portanto, nessa história do comunismo para, portanto, pôr a culpa nos nativos. Exato. Porque o Carlos Gorgulho, quando chega, ele já sabia da situação. Ele veio com a intenção de virar a situação, de resolver a situação. Portanto, é assim que ele leva o imposto, o chamado imposto de cabeça. Isto é, de forma a obrigar os nativos a trabalhar. Porque uma pessoa, quando não tem salário, é obrigada a trabalhar para pagar o imposto. O Carlos Gorgulho proíbe a venda, a extração e a venda de vinho da palma e o fabrico do aguardente de cana. Isto é, para diminuir, para fazer com que as pessoas, não tendo rendimento econômico, são obrigadas a trabalhar nas roças, nas grandes plantações. Mas os nativos sempre recusaram a trabalhar nas roças. Sempre recusaram. E o pior, a coisa vai explodindo. Começa quando o plano do fomento do Carlos Gorgulho era a construção do porto em Fernão Dias, o aumento do porto incostável, as grandes obras, a construção do estádio, o atual estádio 12 de Julho, o acho que era cinema o Sarmento Império. Rodrigues. Portanto, era necessário muita mão de obra. Muita mão de obra. E numa altura, devido à dimensão das colônias de Angola e de Moçambique, a mão de obra já não vinha para São Tomé, porque havia o desenvolvimento do trabalho agrícola nessas duas colônias. Portanto, era necessário recorrer à mão de obra interna. Esta mão de obra interna que não havia. Mas aí como é que se deu também, portanto, o facto de se ter recorrido à mão de obra cabo-verdiana? Portanto, porque deu-se conta que os cabo-verdianos eram bons agricultores. Aliás, para, digamos, atrair a mão de obra, os serviçais contratados passaram a ser afixados, isto é, residentes. Receberam, digamos, o título de nacionalidade, isto é, a prova disso é a construção das aldeias perto das roças. Estou a referir no Urboco Santana, ao bairro Popular, estou a referir à aldeia, hoje bairro da Liberdade, né? Chamada aldeia Camussa, então, construída por governador Gorgulho para afixar todos os serviçais que declararam não querer voltar para as suas terras natais. Aliás, os cabo-verdianos foram dados também terras, porque ficou provado que eram grandes agricultores. Tinham outro tipo de tratamento. Pois, Maximino, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ouvir algumas opiniões de alguns cidadãos sobre esta data. 3 de fevereiro é um marco histórico. Histórico que deveria que lá nesse momento agora está abandonado. Sim, deveria ter melhor qualidade e para o governo também de Santo Tomé dar uma mão lá, para lá ter algumas coisas. Quando ele faz essa festa de 3 de fevereiro, que não abandona, só vem embora e deixa tudo lá. 3 de fevereiro é uma data muito histórica para o país, mas só que ela está perdendo isso porque o nosso dirigente não dá muita atenção sobre isso. Seria bom que o nosso dirigente olhasse por isso, apesar de ser uma data histórica do país, entendeu? Que desse uma boa atenção nisso que nós fizemos bem sempre, todo ano, para fazer melhores coisas nela. Desmacharam, não repararam, mesmo que a população vai, não tem como estar, porque está muito feio. E então, o que é que acha que se devia fazer para melhorar essa situação? Preparar uma boa concentração quando a população for uma data histórica e quando a população for para ter onde concentrar, como vinha. Retomamos a nossa conversa com Ernesto Lima, historiador, diretor do Museu Nacional. Então, quanto tempo durou este massacre de 53?
Porque as atrocidades perpetuadas por Carlos Sousa Gurgulho começam praticamente em 1945. Isto é, porque sabemos que Carlos Sousa Gurgulho fez 2 mandatos. No primeiro mandato, que andava a espalhar doces, a repartir doces para mulheres e crianças. Aliás, doces, desculpa para cortar. mulheres e crianças. Então, isso agradou muita gente. Aliás, o seu segundo mandato foi, digamos, um abaixo-assinado feito por um grupo de populares que pediu a sua recondução. Aliás, quando chegou, a população ofereceu-lhe uma espada. Em homenagem das boas obras que ele andou fazendo. No segundo mandato é que aqui a coisa detonou-se, né? Quer dizer que ele depois mostrou, na verdade, quem era. Agora mostrou quem era realmente. Mas então é um processo que durou quanto tempo? Sim, porque as atrocidades começam com a proibição da extração de vinho da palma, com o aumento do imposto de cabeça, com a proibição do fabrico da aguardente de cana. Então, e começam as rusgas. Em 1947 já começam as rusgas, as pequenas rusgas. Depois ele cria as brigadas para as grandes construções. Então, o Gurgulho foi tão bom para os funcionários, numa primeira fase, criou o abono de família, criou algumas benesses para os trabalhadores nativos, chamados funcionários públicos. Mas ele precisava de mão de obra porque ele queria mudar. O seu plano de fomento era para modernização e urbanização da cidade de São Tomé. E para isso ele precisava de muita mão de obra. Então ele começa as rusgas. Portanto, por exemplo, as empresas publicitavam que estavam a necessidade de mão de obra, as pessoas vinham para trabalhar. Quando chegavam, então as empresas diziam que não têm dinheiro como pagar. No entanto, ao regressar já estavam cercados pelo caminho, pelos polícias, que obrigatoriamente as pessoas tinham que trabalhar. E para receber um escudo, quando o salário, o pagamento era de 12 escudos, mas essas pessoas que eram presas recebiam um escudo. Portanto... Exato. Temos, portanto, que contextualizar este massacre de 1953. Portanto, por aquilo que diz, começou em 1947, depois foi justamente em 53 que se deu o massacre. Foi justamente em 53 que deu o massacre. Por isso que ele baseia nas ideias comunistas, né? Porque houve vários panfletos que dizia que os nativos seriam todos mortos, né? E ele contrariou. Aqui ele argumenta que eram as ideias comunistas porque não é sua ideia matar todos os nativos. E ele manda publicar o edital. Manda publicar. E um grupo rasga o edital. Rasga o edital. E outros aspectos, por exemplo, no teatro, no cinema Império, o Gurgulho entendeu que as cenas do teatro eram contra a sua pessoa e contra a pátria, que é contra Portugal. Então, e quando se rasga o edital, justamente na Vila da Trindade, então ele manda prender as pessoas. Então aqui a rusga intensifica-se. Então, por quê? Porque outro aspecto que acontece também na Trindade, por isso as pessoas sustentam a guerra de Trindade, é com relação às eleições, em que o Norton de Matos, que era um opositor às autoridades portuguesas, foi o único que teve votos, que teve apenas 3 votos. Isso também não agradou Carlos Sousa Gurgulho. Portanto, a luz elétrica, o apoio, ele cortou o apoio, cortou a luz elétrica da população da Trindade. Então, é um conjunto de situações que vão desembocar na vila da Trindade. Pois. Maximino, não temos mais, quase que não temos mais tempo, mas vamos então ver temos aqui o Saiton da Silva, que é o presidente da Associação dos Estudantes da Trindade, e o Alquidir Leite. Portanto, Maximino, se não te importas, podes só para nós fazermos exatamente. Aproxima-me, por favor. Faça, portanto, a sua pergunta. Antes de mais, boa noite a todos. Eu gostaria de
primeiramente sugerir alguma coisa, depois fazer questão. 3 de fevereiro é um dia marcante para o nosso país. É um dia em que deveria haver muita história sobre aquele mesmo dia, o massacre de Batepá. Mas a que se deve a tanta pouca informação relacionado ao 3 de fevereiro no meio de telecomunicação, ou seja, a internet. E também queria dizer que eu tive conversa com um adulto da zona. Ele se sente muito revoltado, sente-se esquecido, sendo ele um dos sofridos do massacre e sobrevivente, e nada fizeram para ele. Está se sentindo muito revoltado. Pois. O Alquidir? Muito boa noite. Todos nós sabemos que 3 de fevereiro foi um dia histórico de São Tomé e Príncipe. Então, por isso, eu gostaria de saber do senhor historiador qual foi o movimento ou organização que criaram para por fim o mesmo acontecimento, o descontentamento dos serviçais naquela era. Pois. Agora, Ernesto, tens a batata toda para ti. Ok. Pronto, relativamente a passagem de testemunho. A passagem de testemunho. Pronto, hoje, o jovem falou aqui da internet, ok. Mas nós hoje já podemos ter bastante informação sobre este acontecimento. Nós temos o livro do José Deus Lima, nós temos o livro do Gerardo Seiber, nós temos o livro do Carlos Espírito Santo Bené, temos Augusto Nascimento, temos muitas outras obras que também já falam bastante bem desse massacre. Isto é, cada um da sua maneira, mas pronto, vai desembocar no massacre 53. Mas na internet temos poucas informações. Na internet temos pouca informação, ok. Também acredito. Talvez ainda não chegamos lá, mas brevemente acredito que o grupo de historiadores ou estudiosos de história estão já a pensar, estamos já a pensar nisso para brevemente termos mais informações. Quanto aos mártires, portanto, aqueles que sofreram e que agora não têm quase nenhum apoio. Eu comungo a ideia do jovem, eu também tenho notado, mas ultimamente, né, nós todos ouvimos através das antenas da Rádio Nacional de TVS, no debate parlamentar, falou-se bastante bem desta questão. Houve iniciativa de criação de um fundo de apoio aos sobreviventes. É assim que, pronto, a Direção-Geral de Cultura também, todos os anos, pronto, sei que não é suficiente, é pouco, mas todos os anos, a data da comemoração, há um subsídio que é atribuído aos sobreviventes, há um almoço, pronto. Não é tudo, mas tem havido um pouco, né? Sabe, também tudo depende das próprias condições do país, mas acredito, como dizia Maximino no início, este ano é ano de viragem. Acredito que a partir deste ano as coisas ganham o rumo certo. Uhum. E para terminar, a pergunta do Alquidir, como é que se pôs fim a este? Pronto, o massacre teve o seu clímax justamente 3 de fevereiro, né? Depois da morte do Alferes Amaral por um grupo de nativos, em que o Gurgulho recrutou um grupo de gente para caçar macaco sem rabo, justamente na Vila de Trindade, mas as informações chegaram à metrópole, a Portugal. Então houve uma intervenção bastante forte, do Dr. Palma Carlos, que veio defender a classe nativa. O próprio Apido veio fazer as investigações, logo culminou assim, né? Mas pronto, fala-se bastante do massacre, porque num horizonte de cerca de 80 mil habitantes, segundo os dados
vítimas 1032, portanto é um horizonte bastante grande para duas ilhas que não estavam habituadas a esse tipo de situações. Rasto Lima, muito obrigado pela explanação que fez aqui sobre o 3 de Fevereiro, também por ter estado connosco neste programa Tarde do Ossabô. Acreditamos que teremos mais ocasiões para falar sobre o 3 de Fevereiro e tentar fazer outras abordagens, mesmo com as novas tecnologias, como fez referência aí o jovem, e também fazer com que o Museu Nacional, onde, portanto, de onde é diretor, disseminar maior número de informações para que as pessoas que afluam aquele local tenham mais informações sobre o 3 de Fevereiro. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois, vamos, depois desta conversa, estar com uma declamação e depois, como ia dizendo, depois da declamação, vamos a um curto intervalo. Cadê as nossas palmas? Onde estão? Onde estão os homens caçados neste vento de loucura? Sangue caindo em gotas na terra, homens morrendo no mato e o sangue caindo na gente lançada no mar. Fernão Dias para sempre na história da Ilha Verde, rubra de sangue dos homens tombados na arena imensa do cais. Ai, cais, o sangue, os homens, os guilhões, os golpes de pancadas, a suarem, caindo no silêncio das vidas tombadas, dos gritos, do ruído de dor, dos homens que não são homens, na mão dos verdugos sem nome. Zé Mulato, na história do cais, baleando homens no silêncio do tambor dos corpos. Ai, Zé Mulato, as vítimas clamam vingança. O mar de Fernão Dias, engolindo vidas humanas, está rubro de sangue. Nós estamos de pé, nossos olhos se viram para ti, nossas vidas enterradas nos campos da morte. Os homens de 5 de fevereiro, os homens caídos na estufa da morte, clamando piedade, gritando pela vida, mortos sem ar, sem água, levantam-se todos na vale comum e de pé no coro da justiça, chamam vingança. Os corpos tombados no mato, as casas dos homens destruídas na voragem do fogo incendiário, as vidas queimadas erguem no coro em sol da justiça, chamando vingança. E vós todos carrasco, e vós todos algozes, sentados nos bancos dos réus, fizeste do meu povo, que respondeis, homens do meu povo. E eu respondo no silêncio das vozes erguidas, clamando justiça, um a um, todos em fila. Para vós, carrasco, o perdão não tem nome. A justiça vai soar e o sangue das vidas caídas nos matos da morte, sangue inocente. Ensopando a terra, clamando a justiça e a chama da humanidade, cantando a esperança num mundo sem peias, onde a liberdade é a pátria dos homens.
edição dedicada aos heróis da liberdade, é claro que devemos honrar-lhes. E, sendo assim, convidamos, imaginem só, o grande cantor, músico, acima de tudo músico, de São Tomé e Príncipe. Estamos a falar do veterano, o Pepe Lima, ele que se disponibilizou e se juntou a nós nesta grande homenagem aos mártires da liberdade. Olá, Pepe. Boa noite, Isamilé, boa noite, estimados apreciadores ou telespectadores. Exatamente. Pois, Pepe Lima, nesta edição dedicada aos mártires da liberdade, ao massacre de 53, qual é o sentimento que tu tens, portanto, nesta data? Bom, eu tenho sentimentos porque, pelo menos, eu não posso dizer que vi na totalidade, mas pelo menos já vi 2 presos acorrentados, com polícias a bater, passando na porta da minha mãe. Naquele momento eu tinha 7 anos e tenho sentimentos desses. Pois. Pepe Lima se juntou a nós e vai cantar uma das grandes músicas. Posso dizer aqui agora que eu já ouvi esta música, próprio também já passei esta música várias vezes na rádio, mas confesso que não sabia que era. Já vi. As coisas coincidem, as coisas acontecem que a pessoa não sabe, mas hoje todo mundo vai saber. Então o tema é? Massacre de 53. Vamos à música. Bem lento do aqué, sexito aí
seminari yo di mola kubika se omeri yo di miga kubika se bembere yo di me kubika seminari yo di mola kubika se omeri yo di miga kubika se bembere Isso foi o massacre de 1953. Não poderemos esquecer aquele dia, camarada. Quantos e quantos os nossos antepassados que não tombaram naquele massacre. Quantas mães que não ficaram sem seus filhos. Quantas mulheres que não ficaram sem os seus maridos. Quantos filhos que não ficaram sem os seus pais. Oh, camaradas, não poderemos esquecer aquele dia, camarada. Quase sexta-feira atrás, dolorei na Ticabava. Continuamos ainda com algumas novidades no nosso programa Tarde de Ossobo. Tal como fizemos referência no início deste programa, São Tomé e Príncipe é um dos 10 destinos turísticos este ano de 2014. Por isso, no espaço postal da ilha, vamos mostrar-vos alguns dos roteiros turísticos do país. Um dos primeiros roteiros trata-se, efetivamente, do nosso Museu Nacional. Vamos fazer uma visita a este local. Desta feita, nós estamos na sala do massacre de 1953, a sala denominada Sala Dona Maria de Jesus Agostinho das Neves, em homenagem à mãe da poetisa Alda do Espírito Santo, que também esteve encarcerada na altura do massacre de 1953 em Batpá. Nesta sala nós podemos observar
diretamente às fontes materiais, entrar em contato com diversas fotos de trabalhadores que foram brutalmente massacrados na altura a quando do massacre de 1953 em Batpá, demonstrando realmente o furor dos portugueses na altura. A causa direta do massacre de 1953, como é de conhecimento, é a escassez de mão de obra para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e também de cacau. Essa escassez de mão de obra para trabalhar obrigou com que os patrões e os administradores das roças tentassem forçar os trabalhadores santomenses a trabalharem nas plantações. E a recusa dos trabalhadores santomenses a trabalharem nas plantações, uma vez que já eram livres e sabiam de antemão das condições de trabalho nas roças, originou o massacre de Batpá de 1953. Nós podemos observar mais vestígios materiais do massacre de 1953. Aí, por exemplo, as armas que os portugueses utilizavam para intimidar e massacrar as pessoas. Aí temos, por exemplo, um traje. Este traje é o traje do Homem Cristo. Carlos Borromeu da Costa Cravide, vulgo Homem Cristo. Na altura do massacre de Batpá de 1953, o Carlos Borromeu da Costa Cravide foi perseguido. Conta-se até na história que levou mesmo tiros, mas sobreviveu ao massacre de Batpá. Morreu posteriormente por causas naturais, mas este homem sobreviveu ao massacre de Batpá. E esta indumentária foi ofertada pelos seus familiares ao Museu Nacional como forma de comprovar a história. Deste lado podemos ver as fotos da milícia portuguesa e os preparativos para o massacre de Batpá de 1953. Aqui nós podemos observar uma foto a demonstrar um trabalhador a ser interrogado numa cadeira elétrica. A demonstração pura da brutalidade dos castigos corporais que eram impostos aos trabalhadores nativos da terra a quando do massacre de 1953. E também a representação máxima ou o culpado por este massacre de Batpá. Temos aí a foto do governador Carlos de Sousa Gorgulho, imposado ao governador em Santo Tomé e Príncipe em 27 de março de 1945. Aí a palmatória que normalmente era usada para castigar brutalmente os trabalhadores que, claro, recusavam em trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e de cacau. Aí nós podemos observar as correntes que normalmente utilizavam para amarrar os trabalhadores, que posteriormente eram levados para a praia de Fernão Dias. E deste lado também nós podemos observar uma comitiva de portugueses que vieram para São Tomé e Príncipe para averiguar a real causa do massacre de 1953 em São Tomé e Príncipe. Pois se conta-se na história que o Carlos de Sousa Gorgulho desencadeou o massacre sem o consentimento da metrópole. Logo, vieram advogados de Portugal para averiguar as reais causas do massacre. Mas depois não se sabe realmente o que de concreto aconteceu com o Carlos de Sousa Gorgulho. Terminamos com a sala do massacre de 1953, a sala que representa o massacre que aconteceu em Batpá, onde os nossos heróis, os mártires da liberdade, foram brutalmente massacrados pelo regime colonial português. Queria enviar uma mensagem a todo o povo santomense, as instituições, as escolas e a sociedade cívica em geral que visitassem mais o Museu Nacional, pois, para além dessas salas que acabamos de visitar, tem muitas outras salas que nós podemos visitar e entender mais sobre a história do nosso país, pois, não esqueçam que é conhecendo o passado que perspectivaremos um futuro melhor para a nossa pátria. Aqui, nós estamos perante um reservatório de água da Fortaleza São Sebastião, que antes era utilizado pelos militares portugueses para guardarem seus mantimentos e água, mas na altura do massacre também foi utilizado também como prisão para os trabalhadores e para os santomenses que estavam a revoltar contra o jugo colonial português. Nós podemos abrir e aí podemos verificar onde eram postos muitas pessoas e depois eram afogados aqui e depois deitados no mar.
camaradas. Depois dos relatos aqui do nosso guia, o Gilson da Conceição, tenho a certeza que você aprendeu bastante, ou seja, um pouco mais, sobre a nossa história, o 3 de fevereiro de 1953. Hoje estivemos no Museu Nacional, este museu que está aberto também para si, das segunda às sextas-feiras, das 8 às 12 horas e também das 14 às 16 horas. E olhem só, também aos sábados, das 8 horas às 12 horas. Você tem a oportunidade de vir e visitar e também trazer os seus amigos. É tudo que preparamos nesta pequena e bela visita ao Museu Nacional, especialmente sobre o massacre de Batepá. Vamos regressar ao estudo. Até já. A dança é um dos pontos, se quisermos, um dos valores da nossa cultura, e vamos estar aqui nos próximos minutos com dança. Dança do grupo da Associação dos Estudantes da cidade da Trindade, a capital do distrito de Mesos.
puita não, para a confusão. Mundo da criança. Criança do meu país sem fronteiras. Dentro de mim, na minha mente, eu alimento um sonho. Um sonho cheio de luz, de flores e de alegria. Eu queria poder lançar o meu sonho inteirinho no papel. Eu quis saber escrever para ti numa linguagem que bastasse diretamente ao encontro do seu entender. Que o meu sonho fosse para ti a compreensão plena de uma mensagem de vida que abrisse as lanternas dos meus sonhos apagados. Criança minha, gerada de milhares de ventres, das raízes do mundo, eu queria escrever para ti. Eu juro a vida que enquanto um sopro de vida palpitar dentro de mim, eu prosseguirei a vida de tentar construir para ti uma história bela. Isa, estamos a chegar ao fim do nosso programa de hoje, Tarde ao Sabor. Pois, Max, estamos a chegar ao fim. Hoje agitamos bastante com as músicas do Pepe Lima, embora sendo assim um bocado lentas, Max, mas agitamos, não agitaste? Exato, recordamos aqui a música de Pepe Lima cantada nos anos, em finais dos anos 70, justamente esta música do massacre de 1953. Max, tu sabias que esta música era cantada pelo Pepe Lima? Sabia, pois naquela altura, para além de ter trabalhado na Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe enquanto repórter, jornalista, mas enquanto vivia em Angola, os meus 14 anos de vivência em Angola, eu escutava a Rádio Nacional de Angola e nesta altura, portanto, ouvia as músicas do Pepe Lima. Pois, tiveste esta vantagem, infelizmente eu não. Exatamente. Já passei várias vezes, mas não sabia mesmo. Vamos, como disse o Max, estamos na reta final desta edição. Com certeza você também dançou as músicas do Pepe Lima. E agora vamos continuar a ter trabalho, particularmente eu, Max. Vou continuar a ter trabalho. Exatamente, vais continuar a ter trabalho. Pois. Em quê? Em quê? Vou ter que te fazer um favor também. Imaginem só, depois deste trabalho todo aqui no programa, eu agora tenho que ir ao Rio lavar a roupa. Pois, é verdade. Você pode me ajudar a dizer esta mesma frase no São Tomé? Vamos então testar o conhecimento dos nossos telespectadores no espaço Promoção da Língua. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa Tarde ao Sabor. Hoje falamos de 3 de fevereiro, o marco da luta de libertação de São Tomé e Príncipe. Tivemos aqui como convidado Ernesto Lima, historiador, diretor do Museu Nacional, docente e também ex-profissional da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Conversamos com ele sobre o massacre de 1953. Tivemos o Postal da Ilha, é uma referência às belezas do nosso país nas suas múltiplas vantagens, digamos assim, não é? Portanto, nós hoje fomos visitar o Museu Nacional e ao longo do programa Tarde do Sabor vamos aqui mostrar as belezas paisagísticas do nosso país, tal como dissemos, também teremos o costume de São Tomé e Príncipe. O costume de São Tomé, não pode Exatamente. faltar. Tivemos a dança do grupo da Associação de Estudantes da Trindade, a capital do distrito de Mesoz,
e aprendemos também uma coisa muito nova. Nova não, aprendemos uma coisa boa em São Tomé, não é? Em São Tomé. Como é que se A diz? partir de agora, Exatamente. vamos lavar roupa todos os dias depois do programa. Pois, ao Rio. Bem, foram, portanto, de facto, esses passos aqui que nós preenchemos neste programa Tarde ao Sabor. Mas, Isa, antes de terminar, parece-me que quer deixar um pensamento para os nossos telespectadores. Pois, como dissemos, 2014, um ano de restauração, um ano de boas coisas, vida ótima, muita saúde. Então o pensamento para esta edição é o seguinte: vá firme em direção à sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Pois é com esta linda frase, este lindo pensamento, que vamos terminar mais uma edição do programa Tarde Eu Sou Bom. Agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou. Também dizer às crianças, Max, sabes que as crianças amam-nos? Exatamente. Como disseste, atrair, e vamos em todas as edições atraindo os nossos telespectadores. Pois, beijinhos para Até você. A próxima. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
nossa profissão. Até que chega muito. Yeah.